O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Olá, amigos, é com renovada alegria e muita emoção que começa o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje o programa apresenta perguntas dos telespectadores que ao longo do tempo foram sendo cuidadosamente anotadas, cuidadas e agora respondidas pelo nosso querido convidado de hoje, Divaldo Pereira Franco. Obrigado pela sua presença, Divaldo. É sempre um prazer, Delmar. Divaldo, a respeito de mortes de acidente de carro, como fica o espírito que morre de um acidente assim? Se por acaso o acidente foi o resultado da bebida alcoólica, da ingestão de drogas, da imprudência, da alta velocidade, do desrespeito aos códigos da lei de trânsito, esse parte como se fosse um suicida, porque ele foi responsável por aquela tragédia. No entanto, se ele foi vítima da provocação de um outro que lhe bateu no carro, que atravessou o sinal na hora indevida, ou ele foi acidentado por esta ou aquela circunstância, por um problema mecânico do veículo, o equivalente, ele conclui uma prova de maneira dolorosa, mais para quem fica do que para ele, porque logo os benfeitores vêm e retiram-no dos escombros, porque ele foi vítima, e a dor maior é dos familiares, que o perdem, entre aspas, naquela situação dolorosa. Estamos sempre diante dos códigos da lei de causa e efeito. Não existem vítimas. Existem pessoas endividadas no processo da reparação. E aonde estiver o endividado, aí está a lei fazendo a cobrança. Uma vez que veio a desencarnação, não é? Todos os espíritos são socorridos pelo plano espiritual, eles são levados a colônias espirituais. O que ocorre? Todos são socorridos, mas nem todos são direcionados a colônias de refazimento, por causa do teor vibratório de cada um. Aqueles que estão apegados à matéria, que jamais pensaram na realidade do mundo transcendente, cuja vida foi assinalada por distúrbios, cujo comportamento foi sempre perverso ou foi indiferente à vida e manta-se aos despojos materiais e muitas vezes sofrem as sensações da decomposição cadavérica. Esse estado de perturbação, diz Allan Kardec, pode prolongar-se por meses e anos. E nós temos constatado espíritos que vêm às nossas reuniões mediúnicas e que se encontram no além vinculados às doenças hospitalares, aos acidentes de que foram vítimas, como se tivessem ocorrido naquele momento, decênios depois. Mas aqueles que têm qualquer tipo de merecimento são levados a instâncias espirituais de refazimento, a colônias de socorro imediato, a verdadeiras câmaras de retificação e de progresso, porque o amor de Deus está em todas as dimensões, de acordo com a lei de mérito de cada um. Nós sabemos que ainda são poucos, né? Mas temos aí o exemplo de Eurípides Barçanufo, não é, Divaldo? Que assim que ele veio à desencarnação, logo depois ele já estava pleno na sua consciência, vamos dizer assim, não é? É verdade. Então é importante que entre esses variados graus de consciência que possamos nos preparar para ter essa consciência depois da desencarnação, Divaldo. É verdade, deveremos. O nobre professor Herculano Pires, logo depois de desencarnado, comunicou-se com a família, segundo informações, através da sua esposa, que era uma médium muito sensível e portadora de excelentes faculdades mediúnicas, porque o nobre professor Herculano Pires era um homem desprendido, dedicado ao amor à causa, à família. Então ele não tinha nenhum vínculo material para ficar na retentiva, razão que nos leva a meditar em cada um de nós, libertarmos-nos dos apegos, pensarmos que ao ocorrer a desencarnação, nós vamos deixar
Ao invés de deixar, vamos dar antes da morte, porque somente deixamos aquilo que não podemos levar. Cultivemos então os valores éticos, as virtudes, os sentimentos bons para estes levarmos e as demais coisas, a afetividade tormentosa, os apegos materiais, as necessidades de promoção egóica, esses deixarmos na terra e despertarmos logo depois da desencarnação. E como a doutrina espírita explica, Divaldo, a questão do desaparecimento? Desaparecimento de crianças ou mesmo de adultos que muitas vezes, sem motivo aparente algum, eles desaparecem. O que pensar sobre isso? Normalmente, nesses dolorosos desaparecimentos, nós estamos diante da lei severa de recuperação de outros indivíduos que tiveram atitudes semelhantes noutras vidas, através de delitos muito graves. Para os pais que subitamente perdem um filhinho de poucos anos, a dor é quase selvagem, porque a dor da morte é dolorosa, mas esta da incerteza é muito pior. Sim. Indivíduos adultos que são vítimas de uma crise de amnésia ou de transtornos de Alzheimer e equivalentes e desaparecem nas grandes cidades, como em São Paulo, sim, cujo número de pessoas que desaparecem diariamente é surpreendente. Então são leis nos convidando ao sentimento profundo do culto do dever, para não cairmos nesta ressonância de um resgate doloroso, de uma imposição dessa natureza. Por outro lado, essas crianças que são raptadas, cujos corpos muitas vezes são levados ao sacrifício para a venda de órgãos. Sim. Imagine-se essa rede de criminosos que atua dessa maneira perversa, absolutamente selvagem, o drama que estão construindo para si mesmos em outras vidas. Virão eles naturalmente resgatar, de maneira equivalente ou mais dolorosa, nas enfermidades dilaceradoras. Então, todos esses que são vítimas dos desaparecimentos, ou os familiares que os veem desaparecer e não mais têm notícias, estão experienciando a lei dos efeitos da lei divina, sofrendo profundamente, mas nunca desesperando ao ponto da loucura do suicídio, porque um dia haverá o reencontro. E neste reencontro feliz apagar-se-ão todas as memórias dolorosas, quando se descobrirem as causas que geraram essa aflição desmedida. Divaldo, semanas atrás eu vi uma notícia na África, numa região da África onde os albinos são perseguidos. E justamente como você está dizendo, eles desaparecem, eles são sequestrados porque eles utilizam partes do corpo, é como se fosse um amuleto para alguns, enfim. Como se pode entender esse contexto ainda nos dias de hoje, Divaldo? São os espíritos primários. Sim. Que ainda se encontram na Terra. Neste momento da grande transição, sim, os benfeitores dizem que as regiões dolorosas que retiveram aquelas tribos bárbaras selvagens, sim, para que não perturbassem o progresso intelecto-moral do planeta terrestre, agora estão liberados. Sim. Eles voltam e vão para essas regiões primitivas, onde prosseguem no seu culto ancestral da antropofagia, dos feticismos e de equivalentes, e aparecem também na chamada sociedade, para poder chamar-nos a atenção para essa faixa de primarismo, como nós vemos os violentos urbanos, que depois de atacar o indivíduo, de tomar-lhe os bens, atiram com certo prazer, um mórbido prazer, que realizam estupros diante dos familiares, além do ato ignóbil, destrói a alma daquelas vítimas. São espíritos absolutamente destituídos de sensibilidade, na faixa quase que apenas animal, tendo a sua chance. Esses espíritos, na nova era, não mais se reencarnarão. Irão para regiões inferiores de outros planetas no seu processo de evolução, qual aconteceu com a Terra oportunamente, quando para aqui vieram os espíritos de outra dimensão, no caso capelinos, ou pouco importa de onde. Hoje, as chamadas crianças índigo, que não se deve denominar como criança índigo, e que alguns dizem que são espíritos evoluídos em absoluto,
são apenas espíritos de outra dimensão, que vêm com um grande desenvolvimento intelectual, mas vêm rebeldes, criminosos seriais, portadores de agressividade, porque são ainda primitivos do ponto de vista moral, e vêm precipitar o desenvolvimento ético-moral do nosso planeta, chamando-nos a atenção para a valorização do bem. Já que você ampliou e colocou algo mais coletivo, eu estive presente na sua última apresentação em Santo André, na creche Amélia Rodrigues, e você falou a respeito, já que o tema também está dentro da desencarnação, uma questão coletiva. Existe um medo coletivo da morte, Edivaldo? Existe. O medo é possivelmente a nossa emoção mais antiga, emoção primária. E Miri Lopes, nos Quatro Gigantes da Alma, abordando a questão do medo, ele fala também desse medo coletivo, que enlouquece a multidão e leva ao desvario. Mas eu me recordo de uma lenda muito curiosa, uma lenda oriental. Um prefeito da cidade soube que viu uma epidemia, mas que ele tinha o direito de sair com alguns dos seus ministros. E quando ele estava de saída da cidade, ele encontrou a porta de chegada à epidemia, que se fazia acompanhar da morte. Então ela pediu licença para entrar nos seus domínios e realizar a sua missão. O prefeito disse: muito bem, eu lhe permito sim, mas por favor, poupe o meu povo. Eu lhe peço que mate apenas 1000. A epidemia pensou e disse: eu farei isto. Farei, eu atenderei ao Senhor. Veio, instalou-se, e durante aquele período vieram as mortes. Passado o período mais grave, o prefeito voltou com seus ministros e encontrou a epidemia e a morte que se iam para os seus sítios. Então ele sabia que a epidemia não havia cumprido com o dever, porque as estatísticas diziam que haviam morrido 10.000 pessoas. Então ele reprochou a epidemia, disse: mas como? Como é que você faz uma coisa desta? Ele disse: mas não fui eu, foi a morte quem o fez. Mas como? Eu matei apenas 1000 pessoas, infectei essas 1000. As outras 9.000 morreram de medo da epidemia. Então a morte aproveitou-se do pânico geral e arrebatou aqueles amedrontados. Daí nós temos que enfrentar as circunstâncias, as situações com estoicismo, a coragem da luta, saber que nós estamos na Terra para triunfar e não para perder. E mesmo quando vem a morte, uma morte digna, caracterizada pelo sentido de amor e de realizações enobrecedoras. Edivaldo, eu sei que muitos dos livros que você psicografou, muitos deles são de perguntas e respostas. E dos mais variados temas. Estou me lembrando aqui atualidades espíritas e tantas outras que, com relação ao tema de hoje, se os telespectadores quiserem aprofundar esses temas que você falou, que obras eles podem consultar, Edivaldo? Eu sugeriria Atualidade do Pensamento Espírita, ditado por Viana de Carvalho. Isso é fantástico. Um livro sui generis, porque professores da Universidade do Rio de Janeiro selecionaram algumas questões e apresentaram ao espírito Viana de Carvalho. Então nós temos ali questões de direito, de sociologia, de filosofia, principalmente a respeito da morte e dos problemas éticos. É uma obra admirável que vem auxiliar no entendimento dos valores da vida, no corpo e fora dele, através da morte. É verdade. E de uma, assim, é profundo e ao mesmo tempo é de fácil compreensão. Em linguagem muito fácil, acessível. É verdade. Né? Embora as abordagens sejam profundas. Muito profundas. Eu lembro de psicologia também, né? De antropologia, política, cada especialista ciência. Colocou perguntas da sua área. É verdade. Muito bom. Edivaldo, agora, suas considerações finais. Nós vivemos um momento de grandes desafios e é necessário que adotemos uma atitude estoica perante a vida e não podemos deixar de requerer o pensamento em torno de Jesus a respeito do amor. Ame, caro amigo telespectador. Quando nós amamos, nós somos ricos. Quando nós queremos ser amados, ainda estamos na infância. Ame e seja feliz. A nossa gratidão pela sua presença, Edivaldo, e a você a gratidão por estar em nossa companhia e permitir que possamos estar na sua. Esperamos você no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá!